sabia que mais de 90% da população mundial vai sentir dor nas costas pelo menos uma vez na vida, assim como a Dona Teresa? A dor lombar, ou também chamada lombalgia, nada mais é do que a dor na porção inferior da coluna vertebral, ou seja, é a dor na região lombar. Ela é popularmente conhecida simplesmente como dor nas costas, dor nos rins, até mesmo dor nos quartos, e é a segunda causa mais frequente de procura pelos serviços médicos. A dor lombar pode acontecer por diversas causas, mas a boa notícia é que a maior parte delas pode ser facilmente tratada com mudanças em alguns pequenos aspectos da sua vida diária. Mas você saberia dizer que aspectos são esses? Dor lombar. Esse é o tema do programa Vida Mais Viva que está começando agora. Que alegria receber você em mais um programa Vida Viva. E obrigada pela sua audiência, por estar conosco. Eu gostaria de te falar que o programa de hoje está imperdível. E por isso, quero te pedir que mande a sua pergunta para nós, a sua dúvida, se você tem alguma questão, alguma sugestão de pauta, nós vamos ter a maior alegria em ouvir você. E fica com a gente até o final, porque o programa de hoje está imperdível. Eu vou te apresentar agora o convidado de hoje. Nós estamos com o Dr. Diego Ramos, que trabalha com neurocirurgia e trabalha aqui pertinho da gente, no Hospital Heliópolis. Que prazer recebê-lo, Dr. Diego. Oi, Mariana, tudo bem? É um prazer estar aqui também. Você que está assistindo a gente pode estar se perguntando, mas eu sou tão jovem, dor nas costas. Aí você pode pensar, puxa, esse tema é muito importante, eu aqui já passo mal, com bastante dor há bastante tempo, isso atrapalha a minha vida. Saiba que essa coisa de dor lombar não é essa coisa de jovem ou é de velho. Vamos ver, eu vou perguntar para ele agora. Doutor Diego, essa questão da lombalgia, ela vem só para idosos? É uma doença de velho mesmo? É uma doença de jovens? Ou depende? Como é que é isso aí? Como que é a questão da incidência da lombalgia? A dor lombar é algo muito prevalente, é muito frequente. Ela é frequente tanto no tempo, ou seja, muitas pessoas se queixam vários dias com dor lombar, quanto na idade, muitas idades diferentes. Então, não dá para poder fazer assim um diagnóstico. Dor lombar é algo de gente idosa, dor lombar é algo de gente nova. Porque como a dor lombar tem várias causas, ela também atinge várias idades diferentes. E sabe, a dor lombar, ela é a segunda maior queixa nos consultórios, isso em todas as áreas. A primeira queixa é a dor de cabeça. Quais seriam essas principais causas de dor lombar? Quando a gente fala em dor lombar, algumas pessoas já começam a pensar e fazer uma associação. Dor lombar é igual a hernia de disco. Porque a gente sempre tem alguém que a gente conhece que já tem uma hernia de disco. Dor lombar, para uma pessoa, fala, estou com hernia de disco. E ela é realmente uma causa de dor lombar. Quase sinônimos, né? Quase sinônimo, mas isso para quem não conhece um pouquinho mais e quem não está escutando a gente aqui. A dor lombar tem várias causas. Por exemplo, uma das causas é musculatura. Pessoas que não têm uma musculatura nas costas adequada, fortalecida, pessoas sedentárias, essas pessoas têm uma maior chance de ter dor lombar. E elas não vão ter nenhum problema na coluna. Quando a gente olha a coluna vertebral, os ossos da coluna e os discos, que são onde vai acontecer a hernia de disco, está normal. Mas a musculatura está adequada. E ao contrário também, pessoas que têm um disco intervertebral ou uma hernia de disco muito grave, muito doente, mas se elas tiverem uma musculatura resistente e forte, elas não vão ter dor. Além disso, tem pessoas que, pelo fato de viverem uma situação de estresse, acabam colocando o seu foco de liberação da angústia mental nas costas. Então, sim, existem pessoas que, pelos problemas psicológicos, pelas angústias, pelo estresse do dia a dia, acabam colocando a sua válvula de escape dentro das costas, então vira dor lombar. Se a nossa coluna é feita para aguentar um peso ideal, se eu coloco 10, 15 quilos acima da nossa coluna vertebral, com certeza ela vai falar, não estou bem, estou com dor. Aí eu te pergunto, então dor lombar tem ou não tem cura, afinal? Quando a gente fala em dor lombar, nós temos que diferenciar a dor lombar em dois tipos de dor. A dor lombar aguda é uma dor lombar que acontece que a sua duração tem até 3 meses. Então, para você ter uma ideia, se você foi para academia, você foi fazer um movimento diferente, teve dor lombar. Provavelmente, em 3 meses, a dor lombar vai desaparecer. 90% das pessoas que têm uma dor lombar aguda vão melhorar em até 3 meses. Com ou sem tratamento? Com ou sem tratamento. Essas pessoas não precisam de exame, não precisam de raio-x, ressonância, somente uma consulta, uma conversa
E com essa conversa a gente pode identificar. E existe também a dor lombar crônica, e essa é muito mais difícil de tratar. É uma dor lombar que já está aí há mais do que 3 meses, e sim, essa é difícil. Mas, nesse caso, eu vou dizer para você, cura nem sempre é o nosso alvo, e sim o controle. As pessoas, algumas vezes, vão ter que entender, quem tem dor lombar há muito tempo, o nosso objetivo do tratamento é fazer com que aquela dor seja uma dor a mais fraca possível, se puder curar, ótimo, mas é uma dor controlável, uma dor suportável. É uma dor difícil de tratar, viu, Mariana? O que seria, de verdade, a hérnia de disco? Para a gente entender o que é uma hérnia de disco, a gente vai ter que entender o que é um disco. Isso. Então, o disco o nome técnico dele é disco intervertebral. Então, nossa coluna ela é feita por diversas vértebras. E entre cada vértebra, Deus colocou um amortecedor para que quando esses ossos se movimentem, eles não se encontrem e não tenha dor. E esse amortecedor da coluna vertebral chama-se disco intervertebral. Ele é como se fosse uma cartilagem, um tecido um pouco mais amolecido para poder ele amortecer o impacto. Algumas vezes, esse disco intervertebral, ele tem uma pequena lesão, uma ruptura da sua borda. Quando ele rompe esse disco, o que está dentro dele, que o nome técnico é núcleo pulposo, mas o que está dentro do disco, ele sai, e esse conteúdo que estava dentro do disco sai fazendo uma hérnia de disco, e ele entra dentro do canal da medula. E aí ele vai apertar as raízes, os nervos que estão lá. E aí vai dar aquela dor típica. Qual é a dor típica da hérnia de disco? É aquela dor lombar que está nas costas, mas ela não fica somente nas costas. É aquela dor que irradia para a perna. Pode irradiar para diversas partes da perna conforme a raiz que acontece. Então, é uma dor lombar que acontece devido a uma hérnia, uma quantidade de material que aperta uma raiz nervosa. Para esse caso, nós temos que tirar isso que está apertando. Ah, essa região de compressão. Mas, ó, você que está em casa, não é porque sentiu uma dor nas costas que foi para a perna que você já acha que está com hérnia de disco. O diagnóstico tem que ser feito por um médico. Você precisa procurar um especialista em coluna. Toda pessoa que tem uma dor lombar que vai para a perna, será que é uma hérnia de disco? Será? Sabe que a maioria não é. Olha que interessante. Muitas pessoas que chegam para mim falam assim, olha, doutor, eu tenho uma dor lombar que vai para a perna. Tenho certeza que é o meu ciático, né, que está atacado. Quando você vai analisar e você vai examinar a coluna, adivinha, não tem nada na coluna. É um músculo. Existem músculos que quando eles estão doloridos, eles podem dar uma dor completamente semelhante a essa dor da hérnia de disco. E agora, se você tem uma quantidade de núcleo, de material da hérnia de disco dentro da coluna, o tratamento que eu posso chamar o tratamento ideal, o melhor tratamento, é você retirar aquilo que está ali. Okay. Então é como se fosse uma pedra no sapato. Se você tem uma pedra no sapato, você pode passar a dor tomando remédio, mas ela vai continuar lá. Só vai resolver quando você tirar aquela pedra. Então quando você tirar a hérnia que está dentro do canal, o paciente melhora a dor. Todas as dores do tipo hérnia de disco são tratadas com cirurgia? Porque aí a gente tira a pedra do sapato? A pessoa ela não tem só a dor do tipo hérnia de disco. Ela pode muitas vezes ter a dor do tipo hérnia de disco e também ter uma dor muscular dos ligamentos da coluna. Então, cada uma delas tem uma contribuição no somatório de dor do paciente. Então, digamos que vamos dar uma nota de 0 a 10 para a dor do paciente. Então, 7 pontos são devido à hérnia de disco. 3 são devidos à dor lombar, exemplo. Se você retira a hérnia de disco, ela ainda vai ter dor. Entende? Mas essa dor não foi por causa da hérnia de disco, sim porque tem outros componentes. É muito importante a gente entender que a dor lombar ela é multifatorial, ela tem vários componentes. E não é só o médico que vai ser o responsável de tratar a dor lombar. Mesmo a dor da hérnia de disco. Mesmo a dor da hérnia de disco. Então, quer dizer, a cirurgia não é a solução de todos os males. Não é a solução de todos os problemas, com certeza. E a cirurgia, existem muitas técnicas avançadas. A gente está fazendo, tem possibilidade, para casos indicados, de fazer a cirurgia até por maneira endoscópica. Entrar, em vez de fazer um corte maior nas costas do paciente, você pode fazer cortes pequenos e entrar com uma câmera e conseguir resolver. Ou seja, a parte cirúrgica, essa é muito avançada, a gente consegue fazer um grande benefício para o paciente. Mas ficar só na cirurgia não vai resolver todos os problemas, não. As pessoas às vezes perguntam, eu fico com medo de fazer essa cirurgia porque mexe na coluna. Existe o risco de eu ter algum prejuízo de movimento com a cirurgia? Ah, sim, Mariana, com certeza. Todo procedimento cirúrgico existem complicações. Não é uma complicação que com certeza a pessoa que vai operar vai ter. Então, mas é uma possibilidade.
Nós trabalhamos com que a pessoa ela chegue com a dor e sem nenhum déficit, sem nenhum problema para andar, ela vai sair após a cirurgia sem a dor ou com a dor controlada e sem também nenhum problema para andar. Mas pode existir uma complicação, mas tudo em medicina é custo-benefício. Claro. Então, se eu estou tendo um custo na minha vida muito grande pela dor, o comprometimento da minha vida é muito grande com a dor, eu sim vou indicar a cirurgia e ela vale a pena. Agora, digamos que a pessoa ela está com sobrepeso, certo? Ela está com sobrepeso, obesidade e uma hernia de disco. Às vezes, se essa pessoa fizer algum tratamento de até 3 meses, adequado, de controlar e perder peso, aquela dor lombar que era da hernia de disco seria cirúrgico, não é mais. Se a cirurgia for indicada, o risco de acontecer umas complicações é pequeno. Pode, mas é pequeno. Queria que você mencionasse um pouco mais também sobre essa questão dos tratamentos auxiliares. Você falou assim, a cirurgia é parte do tratamento. O que mais a gente poderia lançar mão para tentar diminuir esse mal, evitar a cirurgia ou associar a cirurgia? Quando eu olho o tema dor crônica, eu não consigo trabalhar sozinho. Então, toda a equipe que deve trabalhar para tratar um paciente com dor crônica, ela deve levar em consideração um médico, um neurocirurgião, um ortopedista, que são os aptos a fazer o tratamento cirúrgico da dor. Ela pode levar um especialista em dor, ela pode levar um reumatologista, são médicos. Mas é muito importante que faça parte um fisioterapeuta, é muito importante que faça parte um psicólogo, é muito importante que faça parte um nutricionista ou um nutrólogo, algumas vezes uma terapia ocupacional, e é um tratamento multidisciplinar. E eu quero trazer aqui para você que é uma coisa muito importante, que é o pensamento que a gente tem da nossa dor. Muitas pessoas, elas têm um sofrimento maior porque elas não conseguem lidar com a dor. Olha. Eu falo de maneira a lidar psicologicamente falando com a dor. É bem descrito na literatura médica que as pessoas que têm um pensamento otimista em relação à sua dor têm o melhor resultado. Se o paciente chegar para mim assim, doutor, eu quero melhorar, e eu estou aqui disposto a fazer tudo que a equipe multidisciplinar me disser para melhorar e eu vou melhorar, esse paciente realmente ele tem um ganho comparado com aquela pessoa que já chega assim, minha vida está muito difícil, eu não consigo fazer nada, eu não sei nem se eu vou conseguir melhorar. É importante isso, essa parte. Existe associação entre dor lombar ou dores de maneira geral, e você com a sua especialidade lida bastante com dores e depressão, por exemplo? Muito associado. Muito. Inclusive, se eu tiver um paciente com depressão e dor lombar e eu tratar somente a dor, por exemplo, eu der um relaxante muscular porque ele tem uma contratura muscular, eu fizer uma cirurgia porque ele tem uma hérnia, eu não tratar a depressão, ele vai continuar com dor. Olha. Mesmo após a cirurgia, mesmo após o tratamento adequado. É importantíssimo que ele realmente seja tratado de depressão. Mas porque altera a percepção da dor? Sim. Imagina, quando você... Vamos imaginar, por exemplo, uma dor do parto. Certo. Uma dor do parto é aquela que, a princípio, a gente considera como a dor mais forte que a gente pode conseguir imaginar, né? A mulher, ela está tendo um parto, tudo muito dolorido. Na hora que o bebê nasce, é colocado nos braços dela, adivinha o que acontece com essa dor? Esquece tudo. Desaparece. Ai, tomara. Veja, a percepção da dor é muito importante. Ok. Então, se você tem um problema, como, por exemplo, uma depressão, você pode ser muito mais sensível à dor. Então, uma dor que ela era uma dorzinha pequenininha, para uma outra pessoa, para você vai sentir muito maior. É importante tratar. Isso é interessante. Então, quer dizer que o mesmo tamanho de hérnia pode deixar alguém quase sem dor e outra pessoa você indicar a cirurgia? Com certeza, exatamente. Por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem uma hérnia de disco, de um tamanho razoável, mas ela tem uma musculatura bem forte, bem adequada, ela tem uma dor pequena. Por quê? Imagina, a coluna vertebral, elas são várias vértebras, ou seja, são vários blocos alinhados. Então, é uma altura muito grande de vértebras. O que deixa essa coluna alinhada? A musculatura. Que mantém, Quando você tem uma hérnia de disco, e não só hérnia de disco, você pode ter artrose na coluna, você pode ter problema de derrame articular, que é como se fosse um edema da coluna. Então, quando você tem tudo isso, a coluna ela fica instável. Então, ela fica como se fosse uma coluna que ela não está tudo bem certinho. Se essa pessoa tem uma musculatura adequada, essa coluna que estava caindo para o lado,
a musculatura faz com que ela fique alinhadinha e dá menos dor. Osteoporose, desgaste na coluna que vem com o decorrer dos anos, pode ser causa de dor lombar ou osteoporose não é causa de dor na coluna? É causa de dor lombar, sim. Veja, a dor lombar ela tem diversas apresentações. A osteoporose, ela dá uma dor lombar bem característica, né? Que é uma dor lombar central. Não é do tipo de dor lombar que vai para a perna. Tá. Né? Ela vai estar associada com outros tipos de... Pode estar associado com outros tipos de problema na coluna que podem mudar. E ela, sim, é um problema muito prevalente, porque muitas mulheres têm osteoporose. Só que a osteoporose, ela não vem sozinha. Ela vem associada a outros problemas, como, por exemplo, eu disse, a artrose da coluna, que é você ter... as articulações da coluna, elas têm um contato. Conforme o tempo, ela pode acabar desenvolvendo um aumento da quantidade de osso que encosta um no outro. Além disso, pacientes que têm osteoporose, elas podem ter fratura de coluna. Sim. E muitas pacientes que têm osteoporose, elas têm uma dor lombar crônica e quando você faz um raio-x, aquela vértebra, que ela fica uma vértebra mais fraca, ela não suporta o peso da paciente, ela tem uma pequena fratura e aquela pequena fratura vai dar uma dor crônica. Não é uma fratura que vai chegar, às vezes, a ponto de ser operada ou que vai dar uma fraqueza na perna, mas é uma causa de dor lombar crônica, com certeza. Outro ponto que eu acho muito interessante é o caso dos idosos. Porque a hérnia de disco geralmente está associada com pacientes mais jovens. Né? Pacientes mais idosos, eles não costumam, pode ter, mas não costumam ter a hérnia de disco. Esses pacientes, eles têm, como disse, como se fosse artrose, a quantidade de osso que tem na coluna vai aumentando e ela aperta o canal vertebral, que é onde passam as raízes. E esse canal, ele fica apertado e as raízes vão fazer com que tenha uma dor típica. Como que é essa dor típica? É o paciente que ele começa a andar, sente dor. Aí ele para um pouquinho, melhora. Anda mais um pouquinho, sente dor, e assim ele vai caminhando. Esses pacientes, eles podem se beneficiar de cirurgia. Então, algumas vezes tem um senhorzinho mais idoso, que tem essa dor típica, e ninguém fica falando, olha, não vale a pena operar, o risco é muito grande. Veja, o risco é grande quando não é bem indicada a cirurgia. Ok. E agora, com certeza, esses pacientes idosos também nós temos que levar em consideração que, por ser mais idosos, eles se movimentam menos, eles têm a musculatura mais fraca e também estão suscetíveis mais a essa dor complexa, multifatorial. Salto alto pode dar dor na coluna? Olha, Mariana, salto alto pode dar dor na coluna, sim. Veja, um salto que seja um pequeno salto alto, ele até ajuda no alinhamento da coluna. Né? Quanto então, esse pouco? Pouco, de 3 a 5 centímetros no máximo. Okay. Quando você começa a passar disso, ele vai trazer um desalinhamento na coluna. E esse desalinhamento na coluna, com o passar do tempo, ele pode sim dar dor lombar. Né? Então, se a mulher vai num casamento e coloca um salto muito grande, com certeza, no outro dia ela vai ter dor. Mas essa dor não necessariamente vai ficar para sempre. Agora, se a mulher ela tem, sim, o hábito de usar um salto muito alto, muito tempo, ela vai ter uma dor lombar crônica. Isso ela tem que se preocupar. Não quer dizer que ela não possa usar o salto. Mas o salto alto, ele tem que ser usado de maneira muito sábia, com escolha muito bem. Não pode ser usado saltos maiores do que 5 centímetros, muito tempo, ou, por exemplo, usar para trabalhar o dia inteiro. Isso vai com certeza dar dor lombar. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não tem tanto a ver com a coluna, mas tem a ver com o salto, já que a gente falou em salto alto. E as pessoas que sentem dor quando tiram o salto? Estão tão acostumadas a ter dor, usam salto e sentem dor na perna quando tiram o salto? Sim, quando a mulher coloca o salto alto, os ossos do pé, eles se alinham para que ela consiga ter uma boa pisada no chão. Tá. Nosso pé, ele é feito para poder encostar tanto a parte anterior do pé quanto o calcanhar de maneira uniforme no chão. Agora, Deus ele fez o nosso corpo de uma maneira a se adaptar. Quando a mulher ela começa a fazer isso com o pé, ou seja, o calcanhar fica mais alto, todos os ossos do pé, eles se adaptam para aquela situação. Agora, se ela usa salto todo dia, se ela sempre está com o pé naquela posição, e você coloca, por exemplo, uma mulher numa rasteirinha, agora ela está sobrecarregando uma parte do pé, que era o calcanhar, que não estava acostumada. Okay. Então, veja, o ideal é que realmente sempre tenha um pequeno salto no sapato. Tá. Né? E se uma mulher pretende, eu usava salto alto e agora eu quero deixar de usar... É isso que eu ia te perguntar agora. É melhor que ela faça o que? Ela não mude de maneira radical. Então, que ela vá diminuindo de maneira gradativa o salto até chegar numa quantidade aceitável. Ótimo. Outra pergunta. Esses colchões que eles falam que tem
botões magnéticos, essas coisas, isso realmente é benéfico para a coluna ou não tem nenhuma influência? Olha, Mariana, tudo que vem para ajudar, né, todas as propostas que vêm para ajudar, a gente aceita. Eu não vou nunca ser o médico que vai estar no meu consultório e vou indicar para alguém um colchão magnético, tudo. Eu indico que a pessoa tenha um bom colchão, né? Porque um bom colchão ele vai influenciar no posicionamento e no alinhamento da coluna. E você pode dar uma dica rápida sobre como a gente deve escolher um colchão que seja adequado para a nossa coluna, para não doer as costas? Sim, um colchão primeiro, ele tem que ser um colchão de uma densidade adequada, não pode ser um colchão muito duro, nem um colchão muito mole. E ele, mais do que quando você vai comprar, é a frequência. Tem muita gente que tem um colchão há muito tempo. E esse colchão que ele era feito para poder ajudar a pessoa que está dormindo a ter um bom sono, com o passar do tempo ele faz com que haja um desalinhamento da coluna. A gente vê às vezes ficar até abaulado, né? Sim. E não vale só virar o colchão de lado, viu, gente? É importante fazer a rotação do colchão, mas ele tem uma vida útil. Chega um momento que tem que trocar. E mais uma coisa, falando de dormir. Dormir no chão faz bem para as costas? Ou, olha, não é ideal dormir no chão. Tá? Por quê? A nossa coluna ela tem um alinhamento. A nossa coluna não é reta. Ela tem algumas curvaturas. E o chão, ele é reto. Então, o chão não permite com que nossa coluna ela se adapte de maneira uniforme. E assim, tirando as pessoas que já estão acostumadas a dormir no chão, qualquer pessoa que deite no chão para dormir, ela vai ficar pouco tempo, porque é muito desconfortável, não é bom para a coluna. Eu tenho dor nas costas, como é que eu devo proceder? Você tem que, primeiro, se você está acima do peso, perder peso. Isso é mais importante do que cirurgia, do que remédio. Você tem que fazer atividade física. Pelo menos 5 vezes por semana, exercício regular. Você tem que melhorar o seu posicionamento. Se você está trabalhando com a coluna no posicionamento errado, você tem que mudar. Isso é mais importante do que remédio e cirurgia. Muito obrigada, Dr. Diego, pela sua participação. Nós ficamos muito felizes e queremos que o senhor volte em breve para tratar de outros assuntos aqui com a gente. E você também, obrigada por ficar conosco durante mais um programa Vida Viva. Agora fique com uma mensagem espiritual do pastor João Cláudio Chaguri. Que alegria estar com vocês mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Hoje nós vamos falar a respeito de dor, mas um tipo de dor diferente da dor física, é a dor da consciência, é a dor da alma, do espírito, é a dor que está aqui dentro no coração, a dor que remói, que destrói, que machuca, essa dor que todos nós temos ou que já tivemos em algum momento da nossa vida. E a palavra de Deus nos dá alguns lances preciosos de como devemos vencer esta dor ou como venceremos essa dor. E nós vamos, neste momento, abrir a palavra do Senhor. Nós vamos lá em Jó, capítulo 22, e nós leremos o versículo 21 ao versículo 23, e veja o que está escrito nas Santas Escrituras, a palavra do Senhor. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, diz a palavra de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando, o que a palavra de Deus está mostrando a você neste momento? Eu tenho uma pergunta a você. Tem você sofrido uma dor emocional, uma dor no coração, e você não tem conseguido vencer esta dor, não tem conseguido vencer este revés diverso na sua vida, este momento onde você vê a vida através de vidros quebrados? Então, olha o que está escrito na palavra de Deus. A primeira lição que nós tiramos desse texto bíblico para que tenhamos paz é que devemos reconciliar-se com Deus, entregar a nossa vida ao Senhor. E reconciliar-se com Deus significa alcançar este mérito da paz que somente o Senhor é capaz de fornecer, somente Deus é capaz de dar. E o que é reconciliar-se com Deus? Reconciliar-se com Deus é aceitá-lo como Senhor da sua vida. Ele é o seu senhorio, é Ele que comanda a sua vida. E você aceita a vontade dEle, você se torna submisso a Ele.
E por ser submisso a Deus, você consegue agora viver nos caminhos do Senhor. Ninguém é capaz de reconhecer a soberania de Deus na vida, a não ser que se despoja do eu, a não ser que entregue a sua vida a Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, se você quer seguir-me, você precisa negar-se. Você só conseguirá ter paz na sua vida quando você nega a si mesmo e você aceita Deus como Deus em seu coração. E aí, meu amigo, você vai ter paz. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, reconcilia-se com Deus. Um outro ensino da palavra de Deus aqui em Jó capítulo 22 é que nós devemos aceitar a palavra de Deus. Nós devemos aceitar a palavra e não somente aceitá-la, mas colocá-la em nosso coração. A palavra de Deus, as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Colocar esta palavra viva para que cumpramos aquilo que está escrito nas Santas Escrituras. Todo aquele que coloca a palavra de Deus, ele alcança sabedoria na sua vida e, consequentemente, ele vence a dor, ele vence o trauma, ele vence a angústia, porque a palavra de Deus também é luz para os nossos caminhos, diz a ela própria. Ela ilumina a nossa vida, ela vai fazer com que você percorra os melhores caminhos da vida, você fará escolhas concernente à vontade do Senhor e através do estudo das Santas Escrituras. Por isso, meu amigo, eu conclamo você a aceitar a palavra de Deus e não somente aceitá-la, mas colocar em prática na sua vida, porque aí você terá paz e você vencerá a dor emocional. Uma outra questão que a Bíblia nos diz aqui é que você precisa se converter a Deus. Se converta a Deus e você também alcançará a paz. Você terá uma vida feliz, uma vida alegre. Meu amigo, se você colocar esses itens na sua vida, se você colocar em prática esses desígnios sagrados, esses desejos de Deus, esses ensinamentos do Senhor, você será uma pessoa abençoada e conseguirá vencer a dor da vida. Faça isso e você terá paz. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.